E aí, meu pai queria me batizar na igreja católica. Então já tinha madrinha, tinha padrinho e tudo. E aí marcava o dia, minha mãe arrumava uma desculpa. Ah, hoje não dá pra ir e tal. Marcava o dia, minha mãe arrumava outra desculpa. Porque ela já tinha me apresentado na igreja. Porque na igreja batista tem essa cultura de apresentar, né? De consagrar o filho na igreja. E aí, quando minha mãe foi me apresentar na igreja, esse mesmo pastor, ele pegou assim, ele me pegou no colo assim, e ele falou assim pra igreja: ó, esse menino aqui vai ser um grande ministro do evangelho. E aí fez lá a oração e tal. E minha mãe ficou com isso no coração. E ela também só me contou depois de velho. Sério? Sério. Louco, né? Louco. E o que... Ai, ai. Você foi profetizado. Ramado. Cara, isso. É uma palavra de conhecimento. O que vocês... Porque, cara, de verdade, assim, eu desconheço muita coisa, assim. Tipo, sei de alguns pontos que tem discordância, acredita, tal. Com relação a dons também e tal, alguns pontos. Qual que é a teologia na presbiteriana com relação a isso? Assim, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, uma palavra lançada. Qual que é o... Eu acho que o pessoal tem muita mística em torno do que é ser presbiteriano. A gente é crente normal, cara. Sim, como todos os outros, tá? Porque o pessoal fica sempre assim... não, mas vocês são meio católicos, né? Porque batiza criança, tem umas... Não, somos crente normal. Tudo que é da parte de Deus, a gente acredita. O que a gente não faz, ou o que a gente tenta ser moderado, é no sentido de fazer uso dessas questões de forma irresponsável, entendeu? Então, por exemplo, biblicamente, a minha pergunta entende... é da questão da linha dos dons cessaram. Sim. Biblicamente, cara, teólogos muito habilidosos, argumentam de que os dons cessaram, porque os dons eles cumpriram um papel importante no nascimento da igreja e na ratificação do cristianismo no mundo. Uma vez que você teve o testemunho do cristianismo ratificado, consolidado, esses dons ficaram obsoletos, porque eles não precisavam mais legitimar a mensagem do cristianismo, ok? Você tem outros teólogos extremamente habilidosos que dizem que não, que os dons não cessaram, que eles estão aí, que eles estão disponíveis. Enfim, agora, de todo o material teológico que a gente tem na Escritura, a gente vê Paulo, por exemplo, falando do dom do amor como o principal dos dons e que é o dom a ser buscado. Então eu fico pensando assim, às vezes algumas tradições hipervalorizam alguns dons. Eu não sei muito as nomenclaturas, porque eu não estou muito nesse movimento do... Como você fala, palavra de conhecimento seria uma espécie de evidência, de profecia, uma coisa que vai acontecer? Sim, ali quando fala dos 9 dons espirituais, e acaba falando também da palavra de conhecimento. Seria tipo você dar uma palavra prospectando o que vai acontecer ou o que Deus te revelou que acontecerá. Isso. Ok. Muita gente confunde, por exemplo, o dom da profecia, né? Paulo fala muito sobre isso. Com vidência. Se você for pegar, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, a maior parte do material de oráculo, que é quando o sujeito fala em nome de Deus, são de denúncias. Olha, vocês estão vivendo assim, e se vocês continuarem vivendo assim, acontecerá isso, isso e aquilo. Então você pega Isaías, Jeremias, e os profetas, se você for pegar assim em porcentagem, você vai ver que uma porcentagem muito pequena tem a ver com coisas futuras. Era mais um silogismo prático. Se vocês viverem assim, acontecerá isso. Se vocês viverem assim, acontecerá aquilo. Ok? Mas não eram profecias no sentido do tipo vidência. Tanto que, se você pegar no original, aquelas pessoas que faziam esse tipo de coisa eram chamadas de videntes, de fato. Da parte de Deus mesmo, mas eram chamadas de vidente, não era o mesmo termo para profeta. Então, hoje a gente entende que o dom de profetizar, ou a arte de profetizar, tem a ver com a arte de expor a Escritura. Então,
profecia no Novo Testamento tem a ver com pregação. Então, a arte de profetizar seria a arte de ser boca de Deus para o seu povo, ok? E muita gente hoje usa o termo profeta ou profético nesse sentido veterotestamentário, que é pouquíssimo usado, que é no sentido de vidência, tipo, acontecerá determinada coisa na sua vida. Agora, se você perguntar pessoalmente para mim, os dons cessaram ou não cessaram? Eu tenho a impressão que os dons não cessaram, que os dons eles continuam disponíveis. Mas os dons, a mim me parece muito claro no Novo Testamento que os dons eles seguem o testemunho e eles validam o testemunho. Então, por exemplo, por que em regiões missionárias onde a luz do evangelho não chegou, em povos não alcançados, se vê muita notícia de que, cara, o missionário orou lá e ressuscitou um morto. O missionário orou lá e o sujeito levantou. Milagres muito maiores do que acontece aqui. Muito maiores do que acontece aqui. Porque o cara orou mais, pagou o preço. Não. É porque Deus tem um interesse em ser senhor daquele local. Ok? Senhor de fato, o que ele já é por conceito. Então, se você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, lá nas pragas, Deus intencionalmente destruindo todos os ídolos do Egito. Então, as rãs, as moscas, e mostrando que Deus tem um domínio sobre aquilo. Então, em lugares não alcançados, acontecem coisas muito mais mirabolantes, muito mais miraculosas. Por que às vezes aqui não precisa acontecer? Porque quando você tem a revelação suprema, que é a Escritura, você já não precisa mais de um milagre para quê? E, cara, você sabe que essa é a dinâmica da fé. Porque se você precisa de ver algo para crer, então a sua fé não é forte o suficiente. No começo da caminhada de muitas pessoas, muitas coisas assim claras, sabe? O cara se converteu, ele ora e Jesus responde. Jesus fala com ele, ele ouve a voz, ele sente. E aí depois, cara, o cara vai ficando mais velho e isso não vai acontecendo. Aí a gente acaba atribuindo... o cara tá perdendo a fé, o cara tá mais frio. Não necessariamente, cara. É porque ele já tem um conhecimento de quem Deus é, que agora ele é convidado a exercitar a sua fé de fato e de verdade no chão da história. Por exemplo, quantas vezes Deus aparece para Abraão? No intervalo de tempo gigantesco. Ou seja, Deus apareceu para Abraão 50 anos, depois ele veio e apareceu de novo. E o que você faz em 50 anos? Você crê. Então, fé é isso. Agora, se Deus precisar ficar dando indícios todos os dias para que você creia, então não é fé que você tem. E aqueles pregadores que acontecem muitas coisas, mesmo no Brasil? Sim. Muito sinal, essas paradas aí. O que você atribui? Cara, eu sou da opinião de que tudo que é de Deus eu acredito, cara. Eu não desconfio. Eu sempre dou o benefício da dúvida. O ônus da prova é do cara. Então, se o cara disser assim, eu orei e aconteceu uma cirurgia de miopia, como aconteceu uma vez que o cara quis fazer comigo. Estava na igreja em Santos tocando e aí o irmão de uma tradição mais assim entusiasmada com essas coisas, falou assim, eu vou... Tradição entusiasmada. Eu vou orar aqui porque no reino de Deus não vai ter óculos, não vai ter doença. Então a gente é chamado para implementar o reino aqui e agora, então a gente tem que viver já como no além. Então não pode ter óculos, vem aqui que eu vou orar. E, cara, eu, sinceramente, gosto pra caramba do meu óculos. Ele não queria parar de usar óculos. Ele veio e tal, orou, mas aí não aconteceu comigo. Aí eu não sei a alegação que se faz, se faltou fé, alguma coisa do tipo. Agora, pessoas que dizem assim, olha, não, eu orei e aconteceu. Ou pessoas que falam, cara, aconteceu comigo, né? Acontece aqueles lances de minha perna cresceu, minha dor, o caroço sumiu e tal. Eu acho assim, cara, ótimo. Glória a Deus, cara. Tá acontecendo. Tá sendo bom para você? Ótimo. Agora, minha pergunta é, e se Deus passar 50 anos sem fazer nada para você? Você ainda vai continuar com esse mesmo amor e com esse mesmo entusiasmo? Cara, se você louvar e orar 5 horas e não sentir absolutamente nada, você vai continuar com o mesmo amor, com o mesmo afeto, com a mesma afeição?
Se você clamar e o fogo não vir. Se Elias subisse lá e clamasse e o fogo não visse, e os profetas de Baal matassem Elias, ainda assim, o que ia acontecer? Você vai duvidar? Entende? Então, eu acho que o Evangelho, a cruz de Cristo, ela é prova de amor suficiente para você se agarrar com Cristo, mesmo que nada aconteça, ou que tudo aconteça o contrário daquilo que você deseja.